Em 4 de maio de 2025 começou uma nova fase do conflito no Oriente Médio, quando um estrondo surdo ecoou nos céus de Israel. Com o apoio de aliados, os Houthis conseguiram lançar um míssil balístico hipersônico Palestina 2 ao redor do aeroporto internacional Ben Gurion. Foi mais do que um simples ataque. Foi uma mensagem direta a Israel e aos Estados Unidos, cujo presidente atual é Donald Trump. O ataque causou grande caos. De acordo com vídeos, milhares de residentes israelenses abandonaram os terminais em pânico, se esconderam em abrigos e abandonaram seus carros. A onda de choque danificou estacionamentos e pistas de decolagem, e fragmentos do míssil foram espalhados por dezenas de metros. Inicialmente, a mídia israelense permaneceu em silêncio, mas posteriormente as autoridades foram obrigadas a admitir que o míssil realmente atingiu o alvo e causou danos significativos. O orgulho do complexo militar israelense, o sistema de defesa anti-mísseis Arrow 3, não conseguiu capturar o Palestina 2. Como resultado dessa derrota, a eficácia da infraestrutura de defesa do país foi colocada em dúvida. Especialistas internacionais, como analistas da Jane's Defense Weekly e da Al Jazeera Defense, chamaram a atenção para um fato preocupante: armas hipersônicas, especialmente lançadas a partir de zonas instáveis do Iêmen, estão cada vez mais a romper os sistemas modernos de defesa antiaérea. Na tentativa de acalmar a população, as autoridades israelenses afirmaram que o sistema de alerta Tseva Adom funcionou e salvou muitas vidas. Mas o sistema de alerta precoce é ineficaz no caso de um ataque hipersônico rápido. Além disso, há vários meses está em vigor um decreto do primeiro-ministro Netanyahu que proíbe a divulgação de informações sobre a real extensão dos danos causados por ataques hostis, segundo a BBC News. Isso levanta a questão: o que exatamente o governo israelense está escondendo? Em meio a esses acontecimentos, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou seu apoio inabalável a Israel. No entanto, nos bastidores do Pentágono, há preocupação de que o atual conflito possa se transformar em uma guerra aberta e multilateral, envolvendo não apenas o Irã, mas também os adversários do ZEU, a Rússia e China. Os Houthis, há muito considerados um ator local, demonstraram inesperadamente maturidade tecnológica. A revista Military Watch informa que o míssil Palestina 2 tem trajetória variável e velocidade de até Mach 8, o que o torna praticamente invulnerável aos meios de interceptação existentes. Ele pode ser lançado a partir de plataformas móveis escondidas nas montanhas do Iêmen e atingir seus alvos com tempo de reação curto. Mas, por que razão Ben Gurion? A resposta não está apenas no fato de ser o maior aeroporto de Israel, mas também no fato de ser um símbolo de abertura, segurança e reconhecimento internacional. Elimina a imagem, a economia e a autoconfiança do país. Desde 2024, os Houthis tentaram atacar este local várias vezes. O aeroporto testemunhou pelo menos 4 lançamentos de mísseis balísticos. Apesar de Israel ter anunciado capturas bem-sucedidas, cada um desses casos foi acompanhado por perdas econômicas, falhas no funcionamento do terminal e cancelamento de voos. É interessante notar que no mesmo dia do ataque, um avião de carga do Ze'el Kassen Iowa pousou em Tel Aviv. De acordo com o Defense News, a bordo estavam componentes de armas de alta precisão no valor de mais de os 500 milhões, o que representa mais um pacote de ajuda militar a Israel, fornecido pelo governo Trump. O ataque dos Houthis pode ter sido cuidadosamente planejado para ocorrer no momento do desembarque, o que o torna não apenas um ato de vingança, mas também um passo estratégico para impedir Israel de se preparar para um ataque contra o Irã. Surge uma questão preocupante: o ataque a Ben Gurion pode ser o início de uma campanha direcionada para destruir toda a infraestrutura de fornecimento de armas a Israel. Talvez isso já não seja apenas uma ideia, mas o início de uma tática totalmente nova.
Por quanto tempo Israel poderá resistir a tais ataques se mesmo os sistemas de defesa aérea mais modernos se revelam ineficazes contra o hipersom? E o que acontecerá se o Pentágono se mobilizar? Hoje, essas perguntas são feitas não apenas em Tel Aviv e Sana, mas também em Bruxelas, Moscou, Pequim e, é claro, em Washington, onde Donald Trump menciona cada vez mais a ideia de restabelecer a ordem no Oriente Médio. O alvo foi escolhido porque razão Ben Gurion foi escolhido. À primeira vista, pode parecer que os Houthis atacaram o aeroporto de Ben Gurion sem intenção, provavelmente por vingança ou raiva. No entanto, esta decisão requer uma análise muito mais aprofundada. Desde o início da escalada em Gaza e do aumento da tensão entre Israel e o Irã em 2024, Ben Gurion tornou-se alvo constante de ataques. Não é apenas um local de transporte, é um local de segurança logística e apoio externo para Israel. Desde o início de 2024 foram registrados pelo menos 10 ataques com mísseis contra a área do aeroporto. Muitos foram interceptados, mas cada ataque causou atrasos nos voos, perdas financeiras e, mais importante, a compreensão de que Israel está sob ameaça. De acordo com analistas da Al Mayadeen e da Defense Express, isso é um componente importante da estratégia dos Houthis. O aeroporto é um símbolo, não apenas um objeto. Ben Gurion é um dos centros de logística militar mais importantes, bem como o maior aeroporto do país. Grande parte das cargas enviadas pelos Estados Unidos e outros aliados ocidentais passa por ele. Este canal de abastecimento é extremamente importante, tendo em conta que Israel está a reforçar a sua presença militar no norte do país. Assim, está exposto a riscos. De acordo com a Der Spiegel e a DW, nos últimos 3 meses, foram avistados no aeroporto pelo menos 4 descargas de aviões militares de grande porte do Zinera Kirewa, que supostamente transportavam peças para sistemas de defesa, antimísseis e munições para armas de alta precisão. Como resultado, Ben Gurion não é apenas uma instalação civil, mas também uma instalação que se enquadra na definição internacional de alvo militar legítimo, caso haja provas do uso de armas militares. Assim, as ações dos Houthis parecem uma tentativa sistemática de destruir cadeias de abastecimento essenciais. Isso pode ser visto como parte de uma campanha mais ampla para criar um bloqueio aéreo destinado a apoiar a Palestina. Já em setembro de 2024, representantes dos Houthis afirmaram que bloqueariam o espaço aéreo de Israel em resposta ao aumento das tensões em Gaza. Muitos riram disso na época. Hoje, ninguém ri mais. Do ponto de vista político e moral, um ataque a um local onde podem estar cidadãos é considerado condenável. No entanto, é preciso reconhecer que os Houthis escolhem deliberadamente o momento e o setor do ataque. Fontes militares informam que o ataque ocorreu na madrugada de 4 de maio, quando não havia passageiros. No entanto, os maiores danos não foram causados ao terminal, mas ao perímetro, aos estacionamentos e à pista de decolagem. No entanto, as consequências foram enormes. De acordo com o The Guardian, 8 pessoas ficaram feridas, 2 delas gravemente. Algumas companhias aéreas, como a Lufthansa e a Air France, suspenderam temporariamente os voos para Tel Aviv. A economia de Israel foi duramente atingida. Em uma semana, o fluxo turístico caiu 11%. E o índice de ações TA35 caiu 3,7%. Como resultado, as ações dos Houthis tornam-se compreensíveis. Os ataques a Ben Gurion são mais do que simples ameaças. É uma estratégia que destrói a logística e mina a confiança no sistema de segurança de Israel. Além disso, tais ataques fazem com que os aliados de Israel entendam que sua ajuda não ficará impune. Nesse contexto, vale lembrar como, em 2022-2023, táticas semelhantes foram usadas na Ucrânia contra aeroportos e centros ferroviários. A guerra de um novo tipo inclui a destruição de sistemas estatais e não apenas de armas. Apesar de suas capacidades tecnológicas,
Israel enfrenta cada vez mais problemas de guerra assimétrica, na qual pequenas partes podem agir com velocidade inesperada. A Europa não gosta dessa abordagem. Em entrevista ao FAZ, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, expressou preocupação com o fato de que mesmo grupos relativamente pequenos, com acesso a armas hipersônicas, podem desestabilizar regiões inteiras. Como resultado, a Alemanha está reforçando a segurança de seus aeroportos e centros de transporte. Após o ataque de 4 de maio, Israel foi obrigado a mobilizar reservistas, transferir parte das suas forças terrestres e reforçar a defesa antiaérea na zona do aeroporto. Como resultado, as linhas de defesa na fronteira norte foram enfraquecidas na região dos Montes Golã, onde grupos xiitas estão cada vez mais ativos. Surge uma questão importante para toda a região. Qual será a próxima fase do conflito? Se a infraestrutura civil está se tornando cada vez mais vulnerável, os portos, as usinas de energia, os oleodutos e os gasodutos serão alvo do próximo ataque, até onde as partes estão dispostas a ir e onde vão parar. A arma de Washington, os Houthis, interrompem a cadeia de abastecimento. Um avião de transporte militar americano, C-17 Globemaster III, chegou ao aeroporto de Ben Gurion alguns dias antes do ataque de 4 de maio. De acordo com informações divulgadas pelo Defense One e pelo Jerusalem Post, foram descarregados do avião sistemas de controle de bombas, peças para munições guiadas por GPS e equipamentos ópticos para correção de mira de drones. A carga totalizou mais de 510 milhões. Em março de 2025, o governo do presidente Donald Trump aprovou um novo pacote de ajuda militar a Israel que incluía esses fornecimentos. Mais tarde, soube-se que o ataque dos Houthis foi realizado exatamente no momento em que a transferência de armas estava ocorrendo. Israel tentou ocultar isso, mas imagens de satélite e análises de institutos de defesa mostraram que o ataque atingiu o local de descarga. De acordo com fontes do Middle East Eye e da Reuters, os Houthis sabiam a hora de chegada do avião. Provavelmente isso foi feito com a ajuda do Irã e o uso de seus próprios drones de reconhecimento, que nos últimos meses têm sido vistos com mais frequência na região de Negev. Consequentemente, o ataque Palestina 2 não só causou danos físicos, mas também destruiu algumas cargas, como bombas guiadas GBU-39 e sistemas de modulação de comunicação. É importante notar que em 2025, os fornecimentos de armas a Israel atingiram um novo nível. Enfrentando pressão interna devido à queda nos índices de popularidade e à reforma interna fracassada dos preços dos combustíveis, o governo Trump decidiu fortalecer sua posição na frente externa. Israel foi o principal beneficiário. O volume de fornecimentos de armas do Sewa nos primeiros 5 meses de 2025 foi de US$ 2,4 bilhões 48% a mais do que no mesmo período de 2024. Esses fornecimentos são uma linha vermelha para os Houthis. Isso se deve não apenas ao apoio a Israel, mas também à preparação para um possível ataque ao Irã. Como os Houthis são aliados de Teherã, eles consideram esse aumento do armamento uma ameaça potencial. Assim, o ataque a Ben Gurion foi parte de uma estratégia mais ampla que consistia em interromper a logística da guerra antes mesmo que os mísseis fossem posicionados. Contexto importante: o ataque de 4 de maio foi a primeira tentativa de impedir o fornecimento de material militar. Em janeiro de 2025, os Houthis abateram um drone de reconhecimento americano que voava em direção a uma base israelense na região de Beersheba. Em março, eles apreenderam um container com peças de defesa antiaérea no porto grego de Ashdod. É evidente que as forças iemenitas estão gradualmente criando sua própria rede de interceptação e destruição da logística militar. Além disso, há quem acredite que o ataque ao aeroporto de Ben Gurion pode ter sido uma espécie de demonstração de força diante dos atores globais.
De acordo com analistas da Stratfor, os Houthis querem provar que são capazes de jogar na ofensiva e se defender, influenciando a geopolítica da região. Seu objetivo é claro: qualquer avião foguete ou tonelada de carga pode ser atacado a qualquer momento. Nesse contexto, o Pentágono reforçou as medidas de segurança dos fornecimentos. O New York Times informa que o descarregamento de cargas militares do aeroporto Ben Gurion está sendo temporariamente transferido para a base aérea de Nevatim, localizada mais no interior do deserto. No entanto, os Houthis mostraram que suas armas superam as expectativas em termos de alcance e precisão. Há uma série de questões preocupantes. Quantos ataques adicionais serão necessários para interromper ou impedir os fornecimentos militares? Os Estados Unidos serão capazes de compensar os riscos associados à criação de pontes aéreas através da Jordânia ou do Egito. É também importante perguntar: esses fornecimentos não estão provocando uma nova grande guerra na região? O Irã reforçou a vigilância. De acordo com relatos da Fars News e da Tasnim, as bases em Bushehr e Isfahan intensificaram os preparativos do sistema de defesa antiaérea Bavar 373 e transferiram lançadores móveis adicionais do tipo Sagil. Parece que Teherã está considerando o que está acontecendo como uma preparação para um ataque de Israel. Quem será a terceira parte a intervir em caso de ataque? A China está reforçando sua diplomacia na região, ou a Rússia, que já realizou várias reuniões com militantes Houthis em Damasco? Seja como for, o ataque ao aeroporto de Ben Gurion demonstrou que o Iêmen, apesar das restrições e do isolamento, é capaz de violar até mesmo as rotas militares mais fortificadas. Todas as partes em conflito devem levar esse fato em consideração. Talvez seja aqui que se estabeleça a base para uma nova estrutura geopolítica no Oriente Médio. Resposta de Sana às consequências do conflito israelense no Iêmen. Em 4 de maio, ocorreu uma explosão no aeroporto Ben Gurion, que não foi apenas militar. Foi um ato de vingança profunda, sofrida e persistente. Para entender a verdadeira motivação dos Houthis, devemos relembrar os eventos ocorridos há alguns meses em janeiro de 2025, quando a aviação israelense atacou o aeroporto internacional de Sana, localizado na capital do Iêmen. Como resultado desse ataque, a pista de decolagem foi destruída e um avião da Yemenia Airways, que transportava peregrinos para a Arábia Saudita, foi destruído. De acordo com os analistas políticos Al-Quds Al-Arabi e France 24. Arabic, o povo iemenita foi humilhado por esse ataque. Israel atacou um alvo civil com tiros de alta precisão, o que foi interpretado como um ato de agressão contra os santuários islâmicos e uma demonstração de mobilidade popular. Os Houthis interpretaram isso como uma ofensa à sua honra, e não apenas como um ataque, e prometeram responder da mesma forma. Desde então, sua atenção voltou-se cada vez mais para Ben Gurion. Assim, o ataque da Palestina 2 ao aeroporto de Tel Aviv foi, na verdade, uma reação inversa. Israel atacou Sana e os Houthis atacaram Tel Aviv. E eles fizeram isso com tanta precisão e força que colocaram em dúvida até mesmo a mais perfeita defesa antiaérea de Israel. Além disso, a operação israelense no Iêmen marcou o início de uma tendência perigosa de internacionalização dos conflitos, em que uma guerra se transforma em uma reação em cadeia geograficamente extensa. Em abril de 2025, Israel atacou o território iraniano, provavelmente uma instalação nuclear em Natanz e uma base militar em Teherã, o que confirmou ainda mais a lógica da retaliação. Fontes da Bloomberg e do Asia Times informaram que, em resposta, o Irã reforçou o apoio aos Houthis, incluindo o fornecimento de blocos de navegação e reconhecimento por satélite. Para os Houthis, Ben Gurion tornou-se um símbolo tanto no sentido militar quanto no moral e político. O princípio exército contra exército não é mais a base da guerra. Na era da estratégia assimétrica e das armas hipersônicas,
Os ataques são direcionados a centros logísticos, símbolos e infraestruturas que garantem o poder e a legitimidade do Estado. A reação da comunidade internacional é cautelosa. Apesar da retórica severa, a maioria dos países da UE evita avaliações diretas por medo de agravar uma situação já instável. No entanto, um relatório do International Crisis Group afirma que os ataques aos aeroportos são um precedente perigoso que pode se repetir em outros locais de conflito, como os Balcãs, o Cáucaso e o Mar da China Meridional. Enquanto isso, a opinião pública israelense está cada vez mais preocupada. A última pesquisa da emissora de TV israelense, N12, mostrou que 64% dos moradores de Tel Aviv acham que o governo não está garantindo a segurança da capital de forma eficaz. Mais de 40% das pessoas que responderam à pesquisa apoiam a transferência parcial dos voos civis para aeroportos mais protegidos, especialmente em Eilat. Neste contexto, o trabalho dos serviços de segurança aumentou drasticamente. Estão sendo introduzidas revistas adicionais, reforçada a vigilância de pessoas que parecem suspeitas e realizadas verificações das infraestruturas de comunicações e dos sistemas de controlo de voos. No entanto, o principal problema continua a ser a impossibilidade de deter um míssil hipersônico na fase inicial do voo, quando há menos tempo para reagir. É evidente que os Houthis preferiram um ataque pontual a um ataque em grande escala. Isso reforça o seu desejo de manter o equilíbrio, causando danos, mas sem ultrapassar o limite que levaria a uma ampla intervenção internacional. Somos capazes, mas controlamos o processo, é o que parece dizer a voz deles. Isso cria um tipo especial de pressão, em que o medo é usado para fins políticos. O Iêmen pode ser considerado um novo destino estratégico na guerra de Israel. De acordo com analistas da Rand Corporation, já é. E não se trata apenas dos Houthis. Cada local de conflito na região onde se chocam os interesses da Arábia Saudita, do Irã, da Turquia e dos Emirados Árabes Unidos leva a efeitos em cascata. Assim, qualquer surto em Sanaa pode causar explosões em Damasco, Beirute, Bagdá e outras cidades ao longo da cadeia. Assim, o ataque a Ben Gurion é mais do que uma simples punição. É uma tentativa de mudar as regras do jogo. Israel enfrenta agora uma ameaça à sua porta, quando durante muito tempo foi considerado um espaço aéreo inviolável. Os Houthis, com seus recursos limitados, conseguiram ameaçar a logística e a sanidade mental do inimigo. A conclusão mais preocupante é que, se atores como os Houthis são capazes de realizar operações dessa magnitude, quem será o próximo? Por quanto tempo a comunidade global ficará observando sem agir? Reação: Israel e os Estados Unidos ameaçam escalar o conflito. Israel e os Ineilaikuia responderam rapidamente ao ataque devastador ao aeroporto de Ben Gurion em 4 de maio de 2025. Nas primeiras horas após o ataque, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, realizou uma reunião de emergência com o Comando do Exército de Defesa de Israel, IDF, e declarou: "Este ataque não ficará impune. Quando Israel responde, o Iêmen deve sentir as consequências." No mesmo dia, o serviço de imprensa do Ministério da Defesa de Israel confirmou o início da operação para eliminar as fontes de ameaças no Iêmen. 48 horas depois, os primeiros ataques foram lançados por caças F-35U israelenses contra depósitos de armas na região de Sadá, no norte do Iêmen. De acordo com a Al Jazeera e a Sky News Arabia, durante os ataques, foram utilizados mísseis de barragem destinados a destruir lançadores móveis. Embora as perdas exatas dos Houthis permaneçam desconhecidas, é evidente que Israel passou da defesa para o ataque. Os EUA também expressaram sua opinião. Os Houthis cruzaram a linha vermelha, afirmou o presidente Donald Trump em uma coletiva de imprensa na Flórida. "Não permitiremos que eles ameacem nosso aliado sem fazer nada a respeito."
Logo depois, o embaixador do ZEUA em Israel, Mike Huckabee, disse que a Casa Branca está pensando em participar diretamente das ações militares, incluindo o uso de bombardeiros estratégicos B-2 Spirit. Essa declaração foi especialmente perigosa porque os B-2 geralmente são usados só para operações de alta prioridade e com grande poder de ataque. Analistas do The Washington Post observam que, se os Iperuá enviarem B-2 ao Iêmen, este será o primeiro ataque direto ao território controlado pelos Houthis desde 2022. Além disso, as possíveis consequências dessa decisão podem incluir a intervenção do Irã, que já reforçou seus sistemas de defesa aérea nas províncias de Yazd e Fars. A Rússia apela à moderação. Apelamos a todas as partes para que cessem imediatamente os ataques e se concentrem na desescalada, afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não é necessária uma nova guerra no Oriente Médio. No entanto, analistas da DW e do Le Monde observam que a diplomacia está perdendo importância nos dias de hoje, uma vez que os conflitos são cada vez mais resolvidos com armas e não com negociações. A situação não está piorando apenas em primeiro lugar. A economia de Israel está sob crescente pressão. Após o ataque de 4 de maio, o setor de turismo sofreu perdas diretas de 310 milhões de reais e as receitas das companhias aéreas e hotéis caíram drasticamente devido ao cancelamento de mais de 150 voos internacionais. A companhia aérea israelense El Al já solicitou ajuda imediata ao governo para compensar as perdas. Além disso, a Reserva de Defesa Territorial de Israel foi acionada. Mais de 8.000 reservistas foram mobilizados para garantir a segurança de infraestruturas essenciais, como usinas de energia, estações ferroviárias, postos de combustível e portos. De acordo com o The Times of Israel, as patrulhas militares foram reforçadas em Tel Aviv e Haifa, e em Jerusalém foi temporariamente declarado estado de alerta. A comunidade internacional está preocupada com a possibilidade de a operação no Iêmen se transformar em uma campanha em grande escala contra o Irã. Além disso, como reagirão os países da região como Turquia, Egito e Emirados Árabes Unidos? Até o momento, não há uma resposta direta. No entanto, para Trump já está claro que conter os Houthis está se tornando uma tarefa estratégica. De acordo com as últimas pesquisas da CNN, ele quer passar a imagem de líder forte em meio à pressão eleitoral. A China mostrou cautela. O Ministério das Relações Exteriores da China expressou preocupação com o ataque a um alvo civil, mas não condenou nem os Houthis nem Israel. Talvez Pequim queira tirar proveito da escalada da situação, reforçando sua influência diplomática e atuando como mediador, como já fez em 2023, entre o Irã e a Arábia Saudita. Estamos vendo o surgimento de uma nova situação, na qual Israel e os Eputuás se preparam para uma resposta militar poderosa, enquanto os Houthis demonstram sua capacidade de atacar até mesmo no centro de Tel Aviv. Isso cria um clima tenso no qual cada lado aguarda o próximo passo. É como um jogo de xadrez em que as peças já estão posicionadas e o jogo ganha velocidade. No entanto, é preciso pensar no que acontecerá se o próximo ataque dos Houthis não for direcionado a Ben Gurion, mas ao porto de Haifa ou aos terminais petrolíferos em Ashkelon. Como Israel e os Estados Unidos responderão? Isso não levaria a uma escalada que resultaria em uma guerra regional em grande escala, semelhante à que ocorreu no início dos anos 2000. À beira da catástrofe, pode haver uma guerra com o Irã. Os ataques subsequentes ao aeroporto de Ben Gurion e as ameaças que se seguiram por parte de Israel e dos Estados Unidos levam a pensar: estará o Oriente Médio se aproximando de mais uma grande guerra? Cada vez mais sinais indicam que a tensão atual pode se transformar em um confronto militar direto entre Israel e o Irã, no qual aliados e potências mundiais podem se envolver. Estamos prontos para impedir os preparativos de guerra de Israel e dos Estados Unidos, afirmou o ataque Houthi de 4 de maio, que não foi apenas um golpe tático, mas também um sinal estratégico.
Essa disposição é demonstrada tanto na retórica quanto nas ações. Mais tarde, descobriu-se que os Houthis atacaram exatamente no momento em que cargas militares dos Estados Unidos estavam sendo descarregadas no aeroporto. Eles atacaram não apenas o alvo, mas a própria ideia de usar armas americanas para um ataque israelense contra o Irã. A Der Spiegel e a BBC Arabic informam que Israel planeja adquirir mais drones estratégicos, munições anti-bunker e sistemas de orientação americanos a partir de julho de 2025. Em guerras anteriores com o Irã, Israel utilizou ativamente esses tipos de armas, o que indica claramente que está se preparando para um ataque à infraestrutura nuclear. Além disso, a inteligência do ZEUA já forneceu a Israel novos dados de satélite sobre os movimentos em instalações iranianas em Fordow, Arak e Natanz. No Irã, começou a reorganização da Guarda Revolucionária. Nas províncias fronteiriças com o Iraque, começou a mobilização e o sistema de detecção precoce foi ativado. O Ministério da Defesa do Irã declarou estar totalmente pronto para responder a ataques de qualquer origem. Não mencionou Israel especificamente, mas fez referência a países que apoiam o regime sionista. No entanto, os rumores mais perigosos são os que se espalharam nos círculos de defesa ocidentais, de que Teherã pode considerar o uso de armas nucleares táticas em uma zona desértica para demonstrar ao Ocidente e a Israel sua determinação de ir até o fim em caso de um ataque a instalações nucleares iranianas. O Pentágono e a OTAN reagiram veementemente a esses rumores, embora eles não tenham sido confirmados. Se o Irã decidir fazer isso, a Terceira Guerra Mundial pode começar não na Ucrânia ou em Taiwan, mas em Isfahan, afirmou Mark Dubowitz, ex-analista da CIA. Nesse contexto, fica claro que as ações dos Houthis são apenas uma pequena parte do problema. Eles são um instrumento em um contexto muito mais amplo no qual participam o Irã-Israel, o ZEUA, e indiretamente a Rússia e a China. A revista Foreign Affairs afirma que a situação atual lembra a Europa pré-guerra, dos anos 1930, quando alianças mútuas, acordos secretos e conflitos locais levaram a uma explosão global. Em Israel, cresce a pressão sobre o gabinete de Benjamin Netanyahu. Os militares insistem em ações preventivas, enquanto a oposição exige uma revisão urgente da política em relação ao Irã. Os apelos para um ataque preventivo contra bases iranianas no Iraque e na Síria, a fim de decapitar a logística antes que os mísseis voem em direção a Tel Aviv, estão se tornando cada vez mais comuns. No entanto, tais ações inevitavelmente levarão a um conflito aberto, que pode ter consequências imprevisíveis. Por outro lado, a comunidade global permanece dividida. Embora a Alemanha e a França defendam a desescalada, elas não oferecem medidas concretas. A China e a Rússia utilizam suas próprias estratégias na Ásia e na Europa. A ONU convoca reuniões extraordinárias, mas não adota resoluções. Tudo isso cria um vácuo no qual a probabilidade de uma solução militar aumenta. O aeroporto Ben Gurion está no centro dessa turbulenta dinâmica geopolítica. Outrora um símbolo da estabilidade e da conexão de Israel com o mundo, hoje, esse local se transformou em um campo de batalha entre diferentes tecnologias, crenças e táticas. Cada vez que o Iêmen lança novos mísseis hipersônicos, aproxima a região de uma catástrofe que não terá vencedores nem partes neutras. Surge a questão fundamental, à qual inevitavelmente chegarão os políticos e os espectadores em todo o mundo. Será que esses bilhões de dólares em armas, ameaças e ataques são realmente um meio de defender a paz? Ou estamos assistindo ao último ato de um conflito que inevitavelmente levará a uma catástrofe global? O ataque dos Houthis ao aeroporto de Ben Gurion, em 4 de maio de 2025, foi um momento decisivo no conflito do Oriente Médio. Este ataque não foi um mero acaso. Foi uma prova clara de quão frágil é a segurança de Israel
Quão vulnerável é a infraestrutura estratégica do país? E quão assimétricos são os atores, como os Houthis, que agora desempenham um papel importante na geopolítica global? A cada novo ataque, os Houthis demonstram capacidades anteriormente inacessíveis a grupos não estatais, como o uso de tecnologias hipersônicas, o direcionamento preciso e a destruição de remessas de armas do EUA. Eles não estão apenas atacando alvos. Estão atacando a logística da guerra, a reputação dos sistemas de defesa e as posições políticas das alianças. As respostas de Israel e do Ziriqueura mostram que a escalada é inevitável. Como líder decisivo, Donald Trump promete ações duras. Israel está iniciando uma ofensiva. No entanto, o aumento das apostas significa que toda a região está se aproximando de um ponto sem volta. Não se trata mais de pequenos conflitos, mas da possibilidade de uma nova grande guerra, na qual podem ser envolvidos o Irã, a Rússia, a China e até mesmo a União Europeia. O mundo tinha que decidir se continuaria ignorando o aumento da violência ou se iria detê-la antes que fosse tarde demais. Será que as organizações internacionais conseguirão parar o movimento que já começou? Além disso, será que o próximo míssil será a gota d'água na região?